8h30. Também não custa lembrar que a Igreja não pode jamais abençoar o mal ou algo que tenha aparência ou que cause escândalo, ainda que seja apenas uma aparência de mal com inúmeras distinções, não pode fazê-lo sem prejuízo para as almas. E isso vale para qualquer união que não é reconhecida pela Igreja, que não é válida diante de Deus, que seja entre pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo. Jamais a Igreja poderá fazê-lo. A Igreja deve evitar qualquer aparência, até mesmo aparência de aprovação do mal e do pecado. Isso é preciso ficar bem claro. E a pastoral não pode jamais fugir, contradizer o dogma, a moral revelada por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos e conservada, preservada na Igreja. Bem, meus caros católicos, estamos então nesse último dia da preparação para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A festa do Natal e o prolongamento dessa festa na oitava e mesmo durante o tempo do Natal. Essa festa é uma festa de tranquilidade, de paz, de serenidade, de suavidade, de recolhimento, de alegria íntima, de confiança e de amor. Com efeito, os anjos, tomando conhecimento de que o nascimento de Nosso Senhor tinha ocorrido, logo cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, quer dizer, aos homens que querem conformar a sua vontade à vontade de Deus. Nós vemos, caros católicos, a liturgia de hoje já anunciar essa alegria que vem dessa glória discreta de nosso Senhor. Já no introito dessa missa da vigília, nos é dito que amanhã nós veremos a glória dele, de nosso Salvador. E que glória é essa? É a glória do estábulo, a glória do frio, a glória da humilhação de terem sido rejeitados nas estalagens. Mas tudo isso é glória porque é a vontade de Deus. Na coleta, a Igreja nos fala da alegria na espera do Redentor e da redenção. Nos diz que devemos e pede para que recebamos o Redentor com alegria, para que possamos receber o juiz depois com segurança, quer dizer, sem medo, com confiança. Na Epístola, São Paulo faz uma brevíssima síntese do Evangelho, que é a boa nova, quer dizer que é a notícia da alegria. No Aleluia nos diz que amanhã será apagada a nossa iniquidade. Na secreta dizemos que alegres devemos receber os presentes eternos que nosso Senhor nos traz. E ainda na pós-comunhão, esse desejo de ter um respiro pela natividade do Salvador, quer dizer, uma paz, um descanso na alma com a natividade, com o nascimento de nosso Senhor, com a vinda do nosso Redentor. É verdadeiramente, caros católicos, a festa do Natal uma festa de tranquilidade, paz, serenidade, suavidade, recolhimento, alegria íntima, confiança, do amor de Deus por nós, de um amor terno. E é isso que devemos buscar, caros católicos, essa tranquilidade, essa serenidade, esse recolhimento, essa alegria íntima, essa confiança,
E esse amor profundo, terno e firme a Deus, não só na festa do Natal ou no tempo do Natal, mas ao longo de toda a nossa vida. E é precisamente contra isso que o inimigo do gênero humano luta. O demônio, como já tivemos oportunidade de mencionar, caros católicos, quando falamos demônio, falamos dos demônios em geral, de todos os anjos caídos, agem, claro, na medida em que Deus permite, na intensidade que Deus permite, quando Deus permite, no que Deus permite, mas agem os demônios para incutir o medo na nossa alma, para nos tirar a serenidade, para nos tirar a paz, o recolhimento, para nos tirar a alegria íntima, nos tirar a confiança. Quer nos incutir o medo de perder algo, de não alcançar alguma coisa, de não conseguir, de não realizar. Quer nos incutir o medo, talvez, de perder a reputação diante dos outros, o medo em relação aos bens materiais, o medo de perder a estima dos outros, o medo de perder uma posição na sociedade, na família, o medo de perder uma amizade, o medo do que vão pensar ou dizer de mim. E desse medo o demônio tenta passar para a tristeza que vai dominando a nossa alma. Da tristeza a um certo desespero, do desespero à revolta, às vezes pulando etapas. Mas muitas vezes o grande princípio de ação do demônio é o medo em relação a algo. O medo de perdermos algo a que estamos apegados desordenadamente. Que seja um plano de vida, uma idealização de um estado de vida, ou de uma profissão, ou da vida familiar, do sacerdócio, o que seja. O medo. Com efeito, caros católicos, o demônio procura criar e aprofundar em nós uma semelhança psicológica com ele, por assim dizer, uma semelhança espiritual com ele. O demônio é que tem medo do poder de Deus, de ser punido e de ser tolhido nas suas ações e de sofrer ainda mais de outras coisas. O demônio é eternamente triste, não tem nenhuma felicidade no inferno. O demônio é desesperado, já não tem esperança de poder ver Deus face a face, não tem a esperança de nenhum bem e, portanto, é também revoltado, invejoso, destrutivo. E o principal caminho, caros católicos, com que o demônio procura essa semelhança psicológica, quer dizer, uma semelhança espiritual com ele, fazer a nossa alma semelhante a dele, o principal caminho, embora não único, são emoções veementes, desordenadas, memórias não purificadas, a imaginação não purificada. O que ele quer é que das dores que necessariamente vamos sentir na vida, façamos feridas profundas em nossa alma e não saiamos dessas feridas. É como então se tivéssemos uma dor por uma espada colocada em nosso coração e em vez de cuidarmos disso de uma maneira adequada, ao pensar nessa dor, vamos remexendo a espada no nosso coração e assim criando feridas que nunca serão curadas em nossa alma. Ele quer justamente que foquemos nisso, em uma eventual injustiça que sofremos, em uma injúria que tivemos, em um sofrimento, em uma incompreensão, em algo que nos fez sofrer e que fiquemos aí, remoendo, preso a isto. Nos prende a essas coisas, medo, tristeza, desespero, revolta, uma negatividade profunda, por assim dizer. E o que ele quer, com efeito, é que não olhemos para Deus
mas para aquele bem que foi ferido em nós, aquela dor em nós, e que não saiamos disso e fiquemos ali remoendo, reavivando aquilo, e que não nos voltemos para Deus. Esse é o grande objetivo dele. Nos distrair com qualquer coisa, por mais importante que nos pareça, que não seja Deus. Mesmo os nossos defeitos, quando Ele quer que deixemos a oração, é justamente também para que não nos voltemos a Deus, não pensemos em Deus. É claro que temos que pensar várias vezes em outras coisas que não são Deus, mas sempre apontando para Deus, sempre ordenando, dirigindo para Deus. E não podemos ficar somente pensando em coisas que têm relação com Deus, precisamos pensar em Deus e mais em Deus. E é isso que vai nos atrair. Deus quer que tenhamos uma semelhança psicológica, ou melhor dizendo, espiritual com Ele. E essa semelhança é uma semelhança de tranquilidade, de paz, de suavidade, mesmo em meio aos sofrimentos, de recolhimento, de alegria íntima, de confiança nele, claro, de amor a ele, amor ao bem, amor à verdade. Para os católicos, a verdade é que todos temos os nossos medos, e isso é bem normal. O problema é quando ficamos aí, de alguma forma, entregues a esse medo. Do sentimento, passamos ao pensamento, às ações, e não confiamos em Deus, não esperamos em Deus, não nos alegramos em Deus. Não aceitamos que Deus age por meio dessas dificuldades, sofrimentos, das purificações, e que age porque é o melhor meio para nós, não há outro. E nosso Senhor, caros católicos, se pegamos o Evangelho, vemos como nosso Senhor insiste muitíssimo nisso. Na Anunciação, o anjo diz a Nossa Senhora, não tenhais medo. Hoje, a chamada Anunciação de São José, o que diz também o anjo a ele, não tenhais medo. Nosso Senhor diz aos apóstolos, sou eu, não tenhais medo. Não tenhais medo, eu venci o mundo. Não tenhais medo de quem pode lhe tirar a vida do corpo, mas é aquele que pode tirar a vida da alma e lançá-lo no inferno. Deus. Devemos temer Deus, e se esse temor é um temor ordenado, ele nos leva à alegria no final das contas. O anjo no sepulcro diz às santas mulheres, não tenhais medo. Aos discípulos de Emaús, Nosso Senhor pergunta, por que estáis tristes? Também na ressurreição, sou eu, não tenhais medo. São Pedro, quando estava andando nas águas, por ordem de Nosso Senhor, afundou quando teve medo. Na missa, caros católicos, a cada dia a Igreja nos faz perguntar a nós mesmos, quare tristis es anima me, quare conturus me, por que está triste, ó tu, minha alma? E por que me perturbas? É muito importante, caros católicos, compreendermos isso. Pelo medo, a tristeza, o desespero, a revolta, ficarmos presos ao que é simplesmente o problema, sem olhar para Deus, para resolvê-lo de verdade, vai nos tornando semelhantes ao demônio aqui já na terra. É o inferno na terra. Teremos medo, tristeza, como Nosso Senhor teve, como Nossa Senhora teve. Mas o medo que ordena a Deus, que é um medo confiante em Deus. Um medo, no fundo, sereno em Deus, ainda que tenhamos que fazer grande força nessas situações. No final das contas, caros católicos, é o medo do sacrifício, é o medo de nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo, que, vindo ao mundo pelo decreto eterno de Deus Pai, diz,
Nosso Senhor diz ao Pai: não quisestes oblações nem sacrifícios, mas me deste um corpo, quer dizer, nosso Senhor é o sacrifício. Nosso Senhor mesmo diz: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. O que digo não vem de mim, mas do Pai. Nós temos medo do sacrifício. Que tenhamos esse medo, essa sensação é normal, mas devemos logo, imediatamente, rapidamente, nos apoiar em Deus, em nosso Senhor, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, nosso Redentor e Salvador, em Nossa Senhora, nos anjos, nosso anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, e nos santos. E Nossa Senhora teve justamente, caros católicos, essa semelhança de alma com o nosso Senhor e buscou crescer nela cada vez mais. Uma semelhança de sacrifício, de nada negar a Deus, porque Ele sabe o que é bom ou não para nós a cada instante, o que é bom que nos seja tirado e do modo como deve ser tirado de nós, se for para ser tirado. Sofreu desde o primeiro momento também da anunciação. Sofreu tendo que ir para Belém de última hora, grávida, nos últimos dias, nas últimas horas de sua gravidez. Sofreu no estábulo com a profecia do velho Simeão no templo, dizendo que uma espada lhe transpassaria a alma, com a fuga para o Egito e os santos inocentes mortos por ódio a nosso Senhor Jesus Cristo. A perda e o reencontro do menino Jesus, esse tempo da infância de Nosso Senhor é também um tempo de sofrimento para ele e para ela, para Nossa Senhora. E essa é a beleza de Nossa Senhora, a semelhança com seu Filho, nessa disposição de sacrifício total de si mesma para fazer a vontade de Deus. É o dom da sua personalidade totalmente a Deus. Como nosso Senhor Jesus Cristo também tinha a sua personalidade toda entregue à segunda pessoa. Em Cristo há somente a pessoa divina, a pessoa do Verbo, do Filho de Deus. Nossa Senhora, então, meus caros católicos, jamais, no fundo, pensava nela mesma, mas em Deus. Nosso Senhor pensava somente no Pai, em agradá-lo. São José pensava somente em agradar o menino Jesus e a Nossa Senhora, por consequência. Devemos também nós pedir essa graça a Deus, essa graça de sacrifício de nós mesmos, encontrando aí, em meio a esses sacrifícios de dor, de alegria, de dor e de sofrimento, a alegria. E aí teremos dores, mas não feridas, que vão nos prejudicar a nossa alma, infeccioná-la e levá-la à morte. Que em qualquer situação, calar ou falar, que eu pense que pode ser melhor para Deus, para a glória de Deus, pode ser que eu me engane, mas tomei a minha decisão com essa disposição, não pensando em mim, em primeiro lugar, mas na glória de Deus. Devo fazer isso ou aquilo que eu decida pela glória de Deus, sem pensar nas consequências para mim ao final das contas, mas na glória de Deus. Claro que a glória de Deus diz respeito ao bem da minha alma também, mas não é esse o primeiro pensamento, não é sequer o bem da minha alma, mas a glória de Deus. Isso vai redundar necessariamente para o bem da minha alma. Aceitar tudo que Deus nos mandar. Sem resistir, sem fazer oposição à vontade dEle, ainda que tentamos melhorar algo de maneiras legítimas, de acordo com a virtude, mas aceitando totalmente a vontade de Deus. Porque nessa oposição vamos nos ferindo ainda mais. Portanto, caros católicos, peçamos essa graça de paz, de alegria, de confiança, que vem também de um aprofundamento da vida de oração,
e da mortificação também em coisas voluntárias, como mencionamos lá no primeiro domingo do Advento. Agora, caros católicos, para aceitarmos cada vez mais prontamente, pouco a pouco, a vontade de Deus, absolutamente em tudo, nós precisamos nos convencer da bondade de Deus. Era disso que Nossa Senhora estava profundamente penetrada, da bondade de Deus, convicta da bondade de Deus e do amor dele por ela e por todo o gênero humano. Deus ordena tudo, Deus governa tudo, os mínimos detalhes, para o bem de cada um de nós, especificamente. E no Natal, essa bondade de Deus aparece mais claramente na manjedoura. A liturgia mesmo diz, apareceu a benignidade, a bondade do Deus nosso Salvador. Deus é bom, caros católicos, sempre, em todo lugar. Que nas dificuldades nós possamos repetir isso, afirmar isso, Deus é bom. E nos confiarmos a Ele. Não devemos apenas suportar as cruzes, as provações, os sofrimentos, devemos aproveitá-los realmente. São as oportunidades que Deus nos dá. E aproveitá-las com simplicidade, sem complicar demais. Em primeiro lugar, não pecando, evitando o pecado em qualquer situação, em qualquer sofrimento, em qualquer alegria, é evidente. Evitando o pecado e procurando crescer em união com Deus, ainda que não vejamos claramente que virtude devo praticar, o que devo fazer. Mas se já rezarmos nessas situações, confiando em Deus, esperando nele, já teremos aí progredido com muita simplicidade. Estejamos atentos, caros católicos, a essas pontas de medo que nos impedem o bem, que nos impedem de crescer no bem, de nos unir a Deus, que nos impedem de deixar o mal, de deixar o pecado cada vez mais plenamente. Do medo à tristeza, ao desespero, à revolta e daí todos os outros vícios. Deus é bom. Confiança, alegria, paz, tranquilidade. É o que devemos pedir no Natal e é o que devemos viver, procurar viver com a ajuda de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora a cada dia. E é uma guerra brutal em que necessitamos disso. Se esse medo vai penetrando, já perdemos. Muita confiança, caros católicos, não tenhais medo, é o que Nosso Senhor repete a cada instante para você. Ele venceu o mundo, o demônio, o pecado. Coloquemos com a graça de Deus, o seu poder e o seu amor, e com a ajuda de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, coloquemos o demônio, o nosso velho homem e o mundo no seu devido lugar. Então, que o menino Jesus possa nascer em nossa alma com essa paz, alegria íntima, confiança e tranquilidade. Feliz e santo Natal a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.